Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt. Obrigado por você ter clicado. Gentilmente eu peço a você para ir comigo até o final. Eu vou tentar ser o máximo sucinto, objetivo nesse comentário aqui com vocês, mas vou passar por algumas informações antes de comentar isso aqui com você, como sempre faço, né? Tento comentar outros assuntos e um assunto principal que é esse aqui, dos pastores que foram orar lá no gabinete presidencial. Logo que saiu o resultado, né, no dia 30, passado algum tempo, os pastores foram lá orar, e o Zé Maria Trindade, que para mim caiu muito no conceito, mas ele chegou em determinada intervenção ali, participação ao vivo, falando de Brasília, e comentou que os pastores encontraram 8 imagens de Exus no gabinete e se assustaram e perceberam isso depois que notaram o presidente Bolsonaro muito abatido, muito além do normal, abatido além do normal, e perceberam que tinha algo espiritual ali e encontraram imagens, ou seja, fizeram trabalhos ali. É isso mesmo? Bom, então antes de comentar sobre isso, eu quero comentar com vocês isso aqui, ó. Estão acontecendo 3 coisas importantes, né? Uma que é do aspecto mais místico, né? Curioso, enquanto o céu está sendo iluminado por uma lua de sangue, vai ser muito bem vista dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, enquanto acontece a lua de sangue, está acontecendo a eleição de meio de mandato, né? E essa eleição vai definir posições tanto na House, quanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado. E pode sim dar a maioria nas duas casas, para os republicanos, portanto a direita norte-americana. Tem também eleição para governador. O ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, já veio a público dizendo que já votou, e sim, ele votou no governador DeSantis. Vou colocar para você agora a matéria do Gateway. Já votou no DeSantis e espera que a noite venha com ótimas notícias. Ele fala, vamos ter uma ótima noite, se referindo à vitória dos republicanos, ou seja, os republicanos conseguirem a maioria na House e, portanto, avançarem com o processo de impeachment e pressionar o presidente dos Estados Unidos, já que está senil, o Jean Bidé. A Câmara dos Deputados, a configuração atual, ou seja, antes da eleição, a liderança está com os democratas, né? Muito parelho, mas está com os democratas. E a líder da House é a Pelosi, né? Que é a líder dos democratas na Câmara dos Deputados. E o próprio Gateway e outros portais aqui de notícias dos Estados Unidos estão falando que os problemas que aconteceram foram observados em 2020, com as cédulas, etc., envio, transporte, contagem, ataque hacker, tudo isso está sendo reportado na mídia. O repórter investigativo Lindell também já está falando que vai abrir a boca, vai denunciar. O mundo está olhando, o exemplo do que aconteceu em 2020, ficou tudo no ar, ficou muito suspeito, uma coisa horrível, e culminou com aquele fatídico 6 de janeiro, e agora está todo mundo observando. E se realmente os democratas perderem a maioria na Câmara dos Deputados, o presidente dos Estados Unidos ele vai abalar. Ele já disse que vai concorrer em 2024, assim como o Donald Trump já fez um pré-anúncio da sua candidatura, e no dia 15 de novembro agora vai fazer o anúncio oficial, provavelmente, declarando então que está na corrida para a presidência. Então essa eleição agora pode sinalizar a força do presidente Trump, a força dos republicanos e as sequelas, né? As sequelas recaírem no colo do presidente dos Estados Unidos. Sequelas de quê? Da crise sanitária, da crise econômica, da inflação, né? Da recessão, dos péssimos números da economia norte-americana, números também sociais, né? Então esse número pode ser significativo. A guerra na Europa é reflexo disso também. O modo como o governo de Israel caiu, e o atual primeiro-ministro de Israel é um apoiador do Donald Trump, ou seja, tem um alinhamento que não é só no céu, tem um alinhamento que pode acontecer aí no meio político ideológico dos Estados Unidos. E eu falei para vocês há 2 meses atrás, outubro e novembro, o mundo pode ter uma virada significativa, a gente tem que prestar atenção. Então esse é um evento que eu queria comentar com você. Outra coisa que eu queria comentar é o culto eco-xiita que está acontecendo da COP26. Essa cúpula da COP26 aconteceu no ano passado, 27 está acontecendo agora, que é a cúpula climática das Nações Unidas. Guarda isso com você, faz os seus stories, faz os seus cortes,
compartilha isso com todo mundo. Mas eu não vou me ater aqui a falar sobre o COP27, tampouco o menu, o cardápio do COP27, que não é lá tão assim daqueles que preservam o meio ambiente, né? Os ecochitas acabam caindo na própria armadilha hipócrita. Eu quero falar disso aqui para vocês, que está aí na tela, e vocês certamente estão impressionados, porque não viram talvez ninguém falando sobre isso. Eu estou falando agora para você, então faça seus stories, coloque esse trechinho aqui na sua rede social. Olha, eu sei que existem questões ambientais a serem resolvidas, que o quanto mais nós conseguirmos preservar o meio ambiente, eu falo como quem é formado em meio ambiente e geografia. O quanto mais nós conseguirmos preservar o meio ambiente, minimizar os impactos ambientais, é melhor para a vida, é melhor para a saúde, né? Mas toda essa histeria, toda essa lacração vem de uma ideologia muito além de uma ciência. A ciência fica de lado e a narrativa política ideológica é que realmente está em voga, é o que está em questão, é o que está na mesa. Ok, em nome desse culto ecoxiita, eu falei no vídeo da manhã e repito para vocês agora, o ditador pé de chinelo do Emmanuel Macron na Europa e o narcoditador venezuelano estão trocando carícias na bebida do Macron e o narcoditador venezuelano Nicolás Maduro, sancionado pela ONU. Tem vários bloqueios levantados pelos próprios Estados Unidos que agora estão de joelhos ao Maduro e ao Irã por causa do petróleo. Mas tudo em nome dessa lacração ambiental. Por quê, gente? A Europa também está queimando as suas reservas, queimando combustível poluente, destruindo as suas florestas históricas por causa da questão energética, por causa da crise que os mesmos globalistas provocaram, senhores belicistas, senhores da guerra, com a guerra na Europa, estimulando a Rússia, empurrando o mundo para o The Great Reset, que é Anon por pôr e nada, é Anon com outro nome. Então, nesse culto ecoxiita, eles estão nem aí se vão colocar ditadores na mesa, se vão colocar genocidas na mesa, se vão colocar ali o Maduro, E por que o Macron faz carícias no Maduro? É porque explora o ouro da Venezuela. O tráfico de ouro e de diamantes da Venezuela, caramba. E os Estados Unidos estão aí pegando petróleo da Venezuela, assim como o do Irã. Os regimes mais escusos, antidemocráticos. Mas esse discurso da esquerda, de democracia, é pura mentira. E sim, senhoras e senhores, fede a enxofre. Falando em feder a enxofre, deixa eu comentar sobre isso que está na tela um tempão aqui, eu não falei ainda. Então é exemplo do que está acontecendo no COP27, na Cúpula das Nações Unidas para discussão de questões ambientais, e o Guterres, que é o chefe das Nações Unidas, o chefe da ONU, disse que o mundo caminha para o inferno climático. Aí, dessas expressões bíblicas, né, inferno, etc., surge a matéria do Israel 365, uma cúpula, vários líderes, centenas de líderes se reuniram no Sinai. Sinai é muito simbólico, é emblemático. E eles, então, receberam uma carta, e essa carta se chama, olha só, eles se reuniram lá para receber os 10 mandamentos da justiça climática. Peraí. No Sinai, Deus, o Criador de todas as coisas, cujo nome é santo, e no próprio judaísmo é impronunciável, né? Yud-Hei Vav-Hei, Yud-Hei Vav-Hei é impronunciável, o nome sagrado de Deus. O próprio Criador escreveu com o seu próprio dedo uma carta que regeria e conduziria a humanidade, nortearia os princípios de justiça, os princípios mais essenciais, né? Assim, fundamentais, balizares para qualquer civilização, para qualquer sociedade, aqui no Brasil ou lá no Japão. A humanidade caminha, até instintivamente, com os 10 mandamentos. Ok? Que foi escrito pelo dedo do Criador, dado a Moisés, no Sinai. E agora eles se reúnem lá para receber os 10 mandamentos da justiça climática. Peraí, se foi o Criador que deu para Moisés, quem está dando estes 10 mandamentos? Por mais que isso tenha uma certa lacração ambiental, mas tem um tom espiritual nessa bagaça aqui. Se foi o Criador que deu para Moisés, quem é que está dando para esses homens? O homem dando para o homem? Sim, é o homem dando para o homem, porque essa é a nova religião mundial, com algumas plataformas, com uma lacração muito bonita, com uma estética maravilhosa de democracia,
de equidade, de inclusão, de preservação ambiental, mas eles, inclusive, não se preocupam em queimar combustível fóssil para ir nos jatinhos particulares, para poluir a atmosfera, fazer derramamento químico manipulando o clima do mundo, e tá tudo bem, desde que seja para a democracia que eles acreditam. Mas não é democracia de fato, porque na primeira oportunidade eles vão silenciar você, calar a sua boca em nome desses 10 mandamentos da justiça climática. Falando então em tom espiritual, deixa eu compartilhar com vocês aqui uma situação estranha e esquisita, né? Que é essa daqui, ó. Bom, o Zé Maria Trindade, que eu já falei para vocês, para mim ele afinou o discurso preservando o emprego, né? Pensando no bolso primeiro. O Zé Maria chegou a comentar sobre isso aqui, eu não vou colocar o vídeo, mas está aqui a matéria que me assustou, né? O nível da ousadia e da coragem dessa gente de entrar no gabinete e fazer um trabalho, espalhar imagens, é isso mesmo, cara? É isso mesmo que vocês estão vendo? O vídeo está aqui, o vídeo da Jovem Pan. O presidente Jair Bolsonaro foi assessorado por vários pastores evangélicos. Vou baixar aqui, ó. Vamos voltar a Brasília. José Maria Trindade conta um pouco pra gente desses bastidores. O Zé Maria vai falar, você está acompanhando aí, o Zé Maria ele vai relatar ali o que estava acontecendo, né, com os pastores que visitaram o gabinete do presidente e notaram o presidente muito assim, incomodado, muito triste, muito abatido. Então chegaram à conclusão de que tinha algo espiritual e decidiram orar. E depois que os pastores oraram, eles encontraram imagens, 8 imagens de Exus. Exu, várias imagens. Ou seja, o que me leva a concluir que entraram ali e colocaram essas imagens, fizeram trabalhos ali, influenciando a atmosfera, influenciando o presidente, mexendo nas emoções, criando um clima negativo. Vejam como esses ataques não são de hoje, tá? Não são de hoje. Aqueles que dizem defender o respeito, a liberdade religiosa, a tal democracia que só existe no universo deles, na cabecinha deles, porque para eles democracia é defender qualquer coisa que acabe com a sua liberdade, o seu direito de pensar e até exercer sua opinião científica e crítica se você é formado na área. Isso ficou claro com a crise sanitária, isso é claro se você é um matemático, uma pessoa que lidar com números, com gráficos, os hermanos argentinos foram censurados aqui pela Corte Eleitoral, e por aí vai. Você não pode falar nada que vá ferir ao que eles querem impor. Então, eles que defendem a tolerância religiosa, olha que coisa estranha, invadiram lá e colocaram, fizeram trabalhos. Que coisa absurda, que guerra espiritual, que coisa estranha, que ninguém conseguiu justificar isso. E os pastores, né, imediatamente queriam destruir, queimar aquelas imagens, aquela coisa horrível. E aí perceberam, peraí, será que não tem nenhuma imagem tombada? E não tinha nenhuma imagem tombada. E os pastores repreenderam aquele trabalho, cancelaram aquele negócio e jogaram fora as imagens, queimaram, destruíram as imagens. Mas vejam o nível da ousadia e da guerra, como que eles não se limitam ao seu espaço. E mostra pra gente, se o Nine conseguir entrar e colocar a faixa nele, o que vai ser aquilo dali, meu irmão? E era tudo verdade, o que inclusive a Michelle falou, que haviam muitos trabalhos e muitas consagrações ali. E toda essa lacrolândia midiática, os cabos eleitorais, né, a CNN, a Folha, a Globo, fizeram um estardalhaço dizendo que a Michelle promovia um ataque às outras religiões. Mas ela falou do que viu, de como presenciaram trabalhos ali, coisas pesadas. E veja como os luciferianos, como os satanistas, como os ateus, como as pessoas que praticam religiões e que querem o bem dos outros, hein? Querem o bem mesmo dos outros, hein? Como é que eles se inclinam agora? Então, a gente tem que entender, realmente, gente, na palavra de Deus, que é o que me guia, que é o que te guia, que deveria guiar, né? Acredito eu. Aqui, ó, Jesus disse, olha, se você não junta, você espalha. Você é por mim ou você é contra mim. Ou você é a luz ou você é treva, não tem jeito, não tem meio termo. Esse cristão complacente, negligente, meio lá, meio cá, morno, só existe na concepção da teologia da missão integral, da teologia socialista, que era esse mundo melhor e etc. Mas na visão bíblica cristã, ou você é por Deus ou pelo diabo. E pelo que nós estamos vendo aqui, sem enaltecer qualquer figura política,
Mas o que nós estamos vendo de batalha espiritual tem um lado que é pela liberdade, que é pela Constituição, que é pela democracia, pelo direito de opinião, e tem outro que está celebrando a censura, tem outro que está subindo os montes, tem outros que vocês viram, inclusive no pleito, eu nem trouxe vídeo aqui isso para vocês, falando que vai sacrificar 10 mil pequenos. A coisa é bizarra, então a gente tem que se manter no que nós fomos chamados para estarmos, que é na oração, no jejum, no amor, entendendo que essas pessoas que estão nas trevas estão cegas mesmo. Mas a gente que acredita que está na luz, nós devemos sim nos posicionar em amor e também seguindo esse manual aqui, tá bom? Vou parar por aqui, senhoras e senhores. Não deixe de compartilhar. Um abraço. Tchau, tchau.